Graças e paz, irmãos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a fé que avança. A fé, a famosa de fé em fé. Provavelmente, se você é cristão, ou você já esteve no ambiente cristão, você já ouviu essa expressão, ir de fé em fé. E uma vez que a gente vai de fé em fé, a gente cria uma chama que arderá e vai demorar a se apagar ou não se apagará jamais. Graças e paz, irmãos. No vídeo de hoje a gente vai falar como ir de fé em fé. Provavelmente, se você é cristão ou você já esteve na casa do Senhor alguma vez na sua vida, você já ouviu essa expressão, ir de fé em fé. E o vídeo que a gente vai falar hoje é sobre isso. Que como a gente pode criar uma chama que ela vai se arder e não vai se apagar nunca mais. No último vídeo nós falamos sobre como a gente pode ter uma fé que agrada a Deus. Aprendemos que a fé, ela precisa ser algo buscada e de fato a gente entregar a Deus aquilo que Ele quer de nós. E também entendemos que a fé é algo dinâmico, ou seja, ela pode ficar débil, atrofiada, ela pode ser guardada ou perdida, ela pode ser alimentada ou não alimentada, ela pode ser firme ou vacilante, ou ela pode crescer e diminuir. Ou seja, a gente não pode dizer hoje que a nossa fé é a mesma de ontem e nem podemos afirmar que a nossa fé será a mesma de amanhã. Então, como nós já aprendemos, como o Espírito Santo já ministrou o nosso coração, os 3 passos que a gente pode fazer para ter uma fé que agrada a Deus, hoje a gente precisa entender que, uma vez que a gente alcança o nível de fé, a gente precisa ir prosseguindo na fé. E como que é esse processo? Existem diferentes níveis de fé, tá? E quando eu falo diferentes tipos de fé, eu estou falando de nível, eu estou falando de qualidade e não de quantidade, entendeu? Então, assim, uma vez que nós temos uma fé que agrada a Deus, a gente precisa ir avançando em qualidade na nossa fé. Não tem como a gente juntar fé, uma fé, 2 fé, 3 fé, 4 fés, 5 fés, 6 fés, não tem como, é impossível, não sei nem se fés existe, né? Mas só para vocês entenderem. Mas a gente consegue ter uma fé aperfeiçoada. A gente consegue avançar em alguns níveis de fé. E no vídeo de hoje eu quero fazer um comparativo a uma fogueira. Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de fazer uma lenha, de fazer uma fogueira. Então, quando você está fazendo uma fogueira, você vai acampar, você vai fazer algo do tipo, para fazer um churrasco. Eu adoro fazer coisa na lenha. Você não começa já pegando um tronco de árvore, tacando ali e você está com fósforo no tronco de árvore. Você precisa ir alimentando aquele fogo. A tal ponto que você começa com uma palha. Então você coloca uma palha ali, uma coisa bem, sabe, resto de madeira, uma palhazinha você coloca e aquela palha começa a pegar fogo. Automaticamente você vai e coloca já uns gravetos. Após as palhas, depois pegou um pouquinho de fogo, você coloca os gravetos. Vai ficar um tempo ali até pegar nos gravetos. Quando eu começar a pegar os gravetos, você coloca pedaço de pau um pouco maior dentro desse fogo. E a chama ela vai crescendo. Você já está há algum tempo com aquela chama ali, com aquela fogueira queimando. E você vai colocando fogo, você vai botando pedaços de pau ali, o fogo vai aumentando, vai ficando mais forte, vai ficando mais quente. Até que você coloca uma lenha. Aí essa lenha vai ficar um pouco mais forte, até que você pode colocar madeiras ainda maiores, que você vai ter um fogo forte, você vai ter um fogo consistente e você vai ter um fogo duradouro. Que provavelmente, se você estiver alimentando ali, você não vai apagar jamais. Então, hoje, eu quero falar sobre 4 tipos de fé. E eu vou estar fazendo sempre relação a essa fogueira que eu acabei de falar. Que eu gostaria de falar de 4 tipos. A inicial, que vou chamar hoje de fogo de palha. Existe a libertadora, que eu vou chamar hoje de fogo de graveto. A fundamentadora, que eu vou chamar hoje de fogo de pau. E tem a frutificadora, que eu vou chamar de fogo de lenha. E eu gostaria que, na medida
que a gente vá destrinchando cada etapa, cada nível de fé, né? Cada fase dessa chama é um nível de fé. E eu gostaria que conforme você vá se identificando, você vá, se puder, você ter um papel e caneta para você anotando o que eu estou falando e você ir identificando, poxa, isso aqui, eu me enquadro nisso aqui. Seria muito bom para um link que eu vou fazer com vocês no final, tá ok? Então vamos começar falando sobre uma fé inicial, que eu vou chamar de fogo de palha. Fé que ela, quando comparada com uma fogueira, ela é uma fé de fogo de palha. O que essa fé gera numa pessoa? Ela gera uma decisão. Então a pessoa está lá no culto, ela está ouvindo um testemunho, ela está ouvindo um louvor, ela decide ter fé, ela decide caminhar com Jesus. Então ela não veio de uma fé fundamentada, ela veio de uma decisão. Quais são as características de uma pessoa que está numa fé inicial de fogo de palha? Eu vou fazendo uma analogia, né, com a chama. É aquele fogo alto, intenso, mas com pouca duração. Eu não sei quantos aqui já fizeram churrasco. Muitas vezes, se você tacar carvão lá, você molhar de álcool e você tacar um fósforo, o fogo vai lá em cima. Só que, se você não fizer da forma certa, se você não abastecer o fogo da forma certa, o fogo vai acabar rápido. Então, a palha é exatamente assim. Quando você faz você vai fazer uma chama e você bota ali a palha e o fogo já sobe rápido. Só que ele tende a apagar rápido também. Então, como que é essa fé, geralmente? Essa fé, ela tende a não manter o crente de pé. Então, ela é uma fé que também ela tem muito entusiasmo. A pessoa, ela se converte, ela tomou a decisão, Senhor, eu te aceito. Aí ela começa a ir todos os cultos, segunda-feira ela tá, terça ela procura uma oração bem forte, consagração, ela vai procurando, só que ela não fica de pé. Ela não fica de pé porque ela não foi abastecida. E de onde surge geralmente a fé dessa pessoa que tem um fogo de palha? Geralmente ela surge de alguma dor, né, ou de alguma necessidade. Então a pessoa está passando por uma dor, por exemplo, eu estou vivendo uma dor de luto, infelizmente, e muitas pessoas também sofrem por isso. E a partir dali a pessoa, sei lá, surge, antes da pessoa ter um luto, ela está com um familiar doente e ela começa a ter uma fé em tudo. Provavelmente você conhece essa pessoa que fica desesperada de fé. Mas é uma fé em Deus? É uma fé fincada? Ou é uma fé para resolver aquele problema ali? Entende? Então é uma fé inicial, uma fé de fogo de palha que dá para ser trabalhada. Só que tem que ser trabalhada, porque se ficar só naquilo ali, a pessoa não vai ficar de pé. Como que geralmente é a oração dessa pessoa? Deus, eu nunca me desviarei. A pessoa começa a fazer promessa. Deus, eu não vou me desviar. Você mudou a minha vida, você entrou, eu estava triste, eu estava feliz. Eu estava triste, você me deixou feliz. Eu nunca vou me desviar. Essas são geralmente as orações da pessoa da fé inicial. E quais são as consequências dessa fé inicial, desse fogo de palha, ele não ser alimentado? Quais são as suas consequências? Ele vai cair. É questão de tempo. Questão de tempo para cair. Então, provavelmente você já conhece uma pessoa desse tipo que eu estou falando, que entrou, começou, e daqui a um mês a gente está vendo essa pessoa no bar, a gente está vendo essa pessoa com aquela vida do velho homem que ela tinha outrora abandonado, confessado Jesus como Salvador, querer mudança, mas ela não consegue ficar de pé, porque é um fogo de palha. E como que a gente consegue avançar? Alimentar esse fogo de palha para a gente avançar para o nível de fé, para a gente ir avançando de fé em fé. Primeiro, essa pessoa precisa aprender a orar. Então, se você hoje, você se encontra numa fé inicial, que você não está no fogo de palha, você quer avançar, é necessário você aprender a orar. Não apenas você fechar o olho, porque eu sei que quando a gente está na fase inicial de fé, até palavras faltam, a gente não sabe como conversar, a gente não sabe como adorar a Deus, a gente não sabe fazer uma oração de louvor, uma oração de adoração, que isso é o básico para uma pessoa. Então a gente precisa aprender. Tem gente que até é velho, que já está um tempo indo em igrejas e não sabe orar. Então para você avançar, orar é fundamental. Se você está nessa fase, você precisa aprender a manusear a Bíblia.
Eu sei que hoje nós temos aplicativo de celular, de computador, de tudo mais, mas a Bíblia física é muito importante nesse processo. Você saber manusear ela, você saber, sabe, o que é um capítulo, o que é um versículo. Tem gente que não sabe isso. O que é o contexto bíblico, quais são os livros da Bíblia. Então você vê que um crente que está novo na fé, ele acha Gênesis fácil, acha João fácil. Você pede para esse cara já achar Timóteo, fica difícil. 2 Timóteo fica difícil. Você pede para esse... Não vou nem falar de Tito, Filemão, vou nem falar desses livros. Então, assim, é necessário você ter uma prática ali com a Bíblia, manusear, e você ter uma vida devocional. Se você quer avançar no seu nível de fé, você está na fé inicial, você quer avançar, você precisa ter uma vida devocional. O que é um devocional? De uma forma simples para que você possa entender. É você parar tudo e você dedicar um tempo a você louvar e adorar o nome do Senhor. Então, seja através de uma oração, seja através de um louvor, seja através de uma leitura bíblica, seja através de uma pregação, enfim, é você parar e você dedicar aquele tempo ao Senhor. Você precisa também aprender, memorizar alguns versículos chaves, passagens chaves que falam de salvação e santidade. Porque no momento que você estiver assim, mais fraco, porque é um fogo de palha, né? Subiu rápido, forte, intenso. Só que no momento que o fogo começa a baixar, você precisa ter algumas armas para o fogo se manter um pouquinho. Que são esses versículos de salvação e santidade. Que você precisa ter em mente e consciência deles para você manter a chama acesa. Senão ela vai apagar, você vai cair e você vai voltar para o mundo. Mundo não, vamos voltar para uma vida sem Jesus. Vamos usar esse termo, eu prefiro. Tá? E principal, procure um irmão mais velho na fé. Eu vejo muitas pessoas, elas se convertendo, tendo uma fé inicial, ela gera aquela decisão, ela quer, ela começa a buscar com muito entusiasmo, ela começa a ser fogo puro, ela quer, ela está bem intencionada. Só que muitas das vezes, ela não faz esse espaço que eu acabei de falar para avançar, e principalmente ela não procura um irmão mais velho que vai ajudar ela nesse processo. Então, conhecer um irmão mais velho, irmão maduro na fé, que vai orientar ela, que quando ela estiver indo para o caminho errado, opa, não, volta aqui, o caminho é esse. A pessoa muitas das vezes ela se envolve com pessoas que são novos na fé igual a ela, que não têm ferramentas ainda igual a ela. Então, a tendência é o quê? Não sei se vocês já ouviram essa frase, um cego guiando o outro, vocês vão cair no abismo. Entendeu? Então, essa é uma fé inicial, fogo de palha. Se você está nessa fé, se identificou, você já viu quais são os passos que a gente pode fazer para que a gente possa avançar para o próximo nível de fé, que é a fé libertadora, que eu vou chamar de fogo de graveto. Nesse nível de fé, fogo de graveto, a fé libertadora, ela já gera uma modificação de comportamentos, usos e costumes. Então essa pessoa ela já começou a dar testemunho. Então na fé inicial, que é fogo de palha, que eu acabei de falar, a pessoa está tentando, então assim, é uma pessoa que, por exemplo, se ela é fumante, ela não vai parar de fumar do dia para a noite. Nessa fé libertadora, a pessoa já está conseguindo já parar de fumar, as pessoas já não veem essa pessoa mais bebendo no bar, ela já gerou nela algum comportamento. Então se ela falava muito palavrão, ela parou de falar palavrão, as pessoas começam a ver, opa, essa pessoa está diferente. Então a fé fogo de graveto, ela seria basicamente isso. Essa fé libertadora, ela já começa a gerar uma modificação de comportamento na pessoa. Dentro da característica dela, né? Já é um fogo discreto, já não é mais aquele fogo de palha, né? Então, um fogo de palha foi lá em cima intenso. Ele já baixou um pouquinho, ele é um fogo discreto, ele tem pouco calor ainda, então se você colocar uma carne para cozinhar naquele fogo, não vai cozinhar. Ela ainda requer técnica, né? Para ela ser gerada. Ela precisa, algo processual. Ela está no início ali, então ela precisa ser trabalhada, essa fé, tá? E como que ela é? Ela é uma fé que, já, como eu falei, ela já testemunha, ela modifica as ações, o que ela já fazia de errado. Ela já está tentando parar de fazer, já está conseguindo parar de fazer, né? Então as ações delas e as reações já estão modificadas. Então se ela é afrontada no trabalho, por exemplo, e antigamente ela já explodia, essa pessoa já tende a ser um pouco mais comedida, mais discreta. Entendeu? E isso já, a fé dela já começa a modificar as ações dela. Coisa que na fé inicial a pessoa às vezes tem dificuldade, tá? Como que geralmente a pessoa que está nesse nível de fé, na fé libertadora, ela se comporta? Ela passa por altos e baixos.
Então, assim, ela, como eu falei, ela já tem algumas modificações, né? Ela já age diferente conforme algumas coisas que acontecem na vida dela, só que ela tem altos e baixos. Então, provavelmente, essa pessoa, você pode ver um dia ela se explodindo. Então, a pessoa era super explosiva no trânsito, por exemplo, e ela foi e começou a ter essa fé modificada, certo? Cara, só que teve um dia lá que, sabe, aconteceu algo mais forte que ela falou, bum, caiu. Então, assim, ela passa por altos e baixos, a gente precisa entender isso e não julgar essa pessoa, a gente tem que ajudar ela, sabe? Ela fica quase apagando, mas acende. Então imagina numa fogueira, você tá ali botando a palha, subiu o fogo, ela abaixou, certo? Então você já tá mais discreto, você já não tá mais naquela intensidade toda assim, você já tá começando a ter mais consciência, né? Só que esse fogo, ele quase apaga, mas ele vai lá e acende. Se você já tiver essa experiência com fogueira, você tá lá quase apagando, você dá às vezes uma banadinha ali e já sobe de novo o fogo. Então assim, passa por altos e baixos, é um fogo que ele quase apaga, mas acende. E é uma característica muito forte do comportamento dessa pessoa, é que é uma fé que precisa ser sentida, é uma coisa emocional. Então assim, ela dificilmente, essa pessoa, ela numa vida dela de devocional, num devocional dela, no dia a dia, ela vai sentir a presença de Deus, ela vai ter aquela fé, sabe, que ela provavelmente não, ela precisa de cultos ainda, ela precisa estar em oração, ela precisa estar ainda no fervor, vigília, consagração. Nesses momentos a fé dela é uma coisa, fora desses momentos a fé dela é mais baixa, entendeu? Então por isso que ela vive em altos e baixos, tá? E de onde surge essa fé, tá? Essa fé libertadora, essa fé que é um fogo de graveto ali, já. Ela geralmente nasce, né? E ela se desenvolve em lutas e tentações. Então, assim, geralmente nasceu, né? Lembra que eu falei? Pô, ali gerou uma decisão, né, na fase inicial. Ela tá com um problema, então esse problema vai fazendo ela se desenvolver na fé, entendeu? Ou uma necessidade, uma tentação que ela tá passando. Ela se agarra na fé para ela conseguir vencer, entendeu? Então, essa fé surgiu através dessa necessidade ou tentação que ela está passando. Então, ela resiste, né, se desenvolve e estabiliza. É exatamente assim que surge essa fé. E, geralmente, como que é a oração dessa pessoa que está na fé libertadora, que ela está tentando avançar na fé? Senhor, queima a minha carne. Senhor, não deixa que o inimigo, que o diabo, que não sei o que. Tu vê que a pessoa, geralmente quando está nesse estágio, é aquela pessoa que ela não é a fé, ela não tem maturidade ainda para entender que a fé dela construída já é a fé que vai blindar ela do pecado, que já vai livrar ela do mau comportamento. Ela pede para Deus fazer, Senhor, queima minha carne, ela está desesperada. Entendeu? Ou Senhor, o diabo está tentando, o diabo está querendo, o diabo. Geralmente a pessoa está ainda numa fé libertadora, quando ela está nesse processo, entende? E quais são as consequências da pessoa não sair da fé libertadora, dessa fé de fogo de graveto? Se ela estacionar, né, nessa fase de fé, ela vai ver montanha-russa. Então, ora ela está de pé, ora ela está caída, ora ela está de pé, ora ela está caída. Quantos crentes você conhece assim? Então, há anos na igreja, e ora essa pessoa está de pé, ora ela está caída. Ora ela está de pé, ora ela está caída. Então, assim, é muito difícil essa pessoa ela ficar de pé por muito tempo. Essa chama fica acesa há muito tempo. Ela fica quase apagando e acende, quase apagando e acende. Tem pessoas que ficam nesse estágio por anos. Tem pessoas que ficam algum tempo, já sai, entendeu? Outra consequência da pessoa não avançar, ela ficar nessa fase por muito tempo, tá? Essa pessoa ela tende a viver de campanha de oração, campanha de libertação, campanha da bênção, campanha disso, campanha daquilo. Ela não tem uma fé fortificada num Deus. Ela precisa dessas armas para poder a fé dela se manter, a chama ficar acesa ali, entendeu? Para ela não apagar. Então ela morre de medo de cair, né? Ou do diabo fazer alguma coisa com ela. Então por isso que as orações estão, Senhor, meu Deus, cuida, liberta. Que eu sei que o medo é por conta disso, tá? E como que a gente pode avançar? Se você até agora, caramba, eu tô nessa fase, não consigo ficar em pé,
minha vida com Deus é uma montanha-russa, estou em cima, estou embaixo, o fogo hora apaga, o fogo acende. O que você pode fazer para avançar? Primeiro, buscar batismo com o Espírito Santo. Então você ter uma busca incessante, já que você está em oração, já fogo puro está ali, procura pelo batismo com o Espírito Santo, pede a Deus o batismo pelo Espírito Santo. Procura ter uma vida intensa de oração. Então, ora o tempo todo orando. Então você acordou, orou, você está ali fazendo café, vai conversando com Deus, tem uma vida de conversa com Deus. Oração é isso. Você tem a vida de conversa com Deus. Então, você orar o tempo todo é isso. Você está no trabalho ali, Senhor. Vai conversando com Deus. Quantas vezes eu estou ali, a gente está fazendo alguma coisa, está orando, aí acontece uma coisa para a gente fazer, como se falasse assim, Senhor, rapidinho, já volto. Opa, pode falar. Tem uma vida de oração para você sair dessa fase, dessa fé libertadora, essa fase de fogo de graveto. Procure realmente curso de oração e consagração. Evite ficar só em culto de campanha de bênção, campanha da água, isso, do milagre financeiro. Procura oração de consagração, de você consagrar a tua vida a Deus, e de oração. E o principal, leia toda a Bíblia. Leia toda a Bíblia. Só que leia a Bíblia de uma forma intencional. Se você der um Google aí em pastores sérios, em vários pastores sérios que estão que dão tipo de material para leitura bíblica. Eu tenho grupos aqui no WhatsApp de leitura bíblica organizada, intencional, sistemática. Não é você sair lendo como um livro, não. Rápido. Porque também tem muito crente aí que está há anos aí, fala que leu a Bíblia 1000 vezes, e quando você vai ver como que ele está lendo a Bíblia, está lendo dessa forma, não está meditando. Então, lê a Bíblia toda, tá? E um recado. Se você é um crente fogaréu, tá? O que mantém a chama acesa, tá? Ela não é apenas oração de fogo, porque tem gente que, cara, vai para uma igreja mais pentecostal, fala em língua o tempo todo e tudo mais, só que o que mantém de pé é a palavra. É a palavra. O que faz você avançar para o próximo passo, você ter uma fé libertadora, você manter a chama acesa ali, do fogo de graveto, e você conseguir passar para próximo nível de fé, você precisa se basear na palavra de Deus, tá? Que ela é a única que cura e liberta. E vamos para o terceiro nível de fé. Estamos avançando em nível de fé em fé. Nesse nível de fé eu vou chamar de fé fundamentadora, tá? Que carinhosamente, para a gente entender a fogueira a analogia que eu estou fazendo da fogueira, seria usar o fogo com um pedaço de pau. Então a gente começou com a chama, aquela fé inicial, aquele fogo de palha, né? Então, fogo alto, já começa a baixar. Se você não alimentar, vai baixar. Então a gente começou a botar graveto, que é a fé libertadora. E agora o fogo está ali querendo aumentar. Ficou um tempo ali naquele aumenta. A gente fez aquelas etapas para avançar. Você já coloca uns pedaços de pau um pouco maior já, para a lenha ficar mais forte, mais quente e mais duradoura, né? Então o que gera geralmente nessa fé fundamentadora? Ela gera convicção. Ela gera constância, né? E ela gera permanência. Então, assim, a pessoa que alcançou esse nível de fé, ela já é uma pessoa que, cara, ela tem menos chance de se afastar dos caminhos do Senhor. Ela alcançou uma fé que dificilmente ela vai ficar tendo queda toda hora. Óbvio que pode ter algum momento de queda, mas não vai ficar apagando e acendendo toda hora. Então, assim, pode apagar um momento, acende, fica muito tempo aceso, tem algum problema, alguma fase da vida, acontece, tá? E ela vai ter uma permanência, a pessoa que geralmente não vai se desviar mais, tá bom? Quais são as características da fé fundamentadora? A fé que é o fogo de pau, para a gente manter essa chama acesa eternamente. Ela já tem uma fé firme, tá? O fogo já é firme, a chama já é uma chama constante, firme, e duradoura, né? Então ela é uma fé organizada, baseada em práticas cotidianas. Então essa pessoa, ela já tem, a fé dela já não é mais pela oração de fogo que o irmão faz, ela já não é mais pelo culto da bênção, culto disso, daquilo, já não é mais isso. Ela já é uma fé baseada na vida cotidiana dela. Então, assim, ela já tem uma vida de oração, ela já tem uma vida devocional, ela tem uma vida consagrada, então ela já é um crente já que está caminhando para uma maturidade. Então, ele é um crente mais constante, tá? É aquele crente que dificilmente você vai pegar num erro, falando palavrão em conversas inoportunas, e vai estar fazendo coisa errada. É muito difícil, tá? Como é
que é essa fé, né? Ela é uma fé mais racional, né? Que ela já tem como base a Bíblia, né? E ela já é mais comedida e duradoura. Então é aquele cara que assim, ele já consegue, já não, se ele entrou lá atrás, já era o cara, aleluia e tal. Esse cara, geralmente você vai ver esse cara num tom mais baixo, tá? Geralmente, não tô dizendo, não sou nada contra o aleluia alto, grito não, tá? Eu também tenho meus momentos. Só que já não é aquela coisa mais emocional, uma coisa racional. Então ele já é uma pessoa já que ele tem a fé dele, a chama dele já é baseada por uma racionalidade bíblica, não humana, bíblica. Então assim, é um cara que tem discernimento já das coisas. Então se antigamente ia pro monte, qualquer um dava revelação para ele, ele absorvia tudo em nome de Jesus. Agora ele já tem discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que está na palavra de Deus e o que não tem, tá? E como é que esse crente ele se comporta, tá? Ele é um crente mais racional, a fé dele é mais, essa fé fundamentadora é uma fé mais racional, ele é mais seletivo. Então assim, cara, se você no início, tudo que era consagração, vigília, que ele agora ele já sabe já o que é de Deus e o que não é, o que é Bíblia e o que não é, o que é heresia e o que não é. Então ele é mais seletivo, ele tem ações baseadas na Bíblia. Então assim, ele já começa a fazer aquela pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Entende? Então, porque ele já conhece a Bíblia, ele já manuseia, ele já medita nela de noite. Então, as ações dele já baseadas no que Jesus faria. Poxa, o que a Bíblia diz sobre isso? Cara, eu estou com uma situação aqui que humanamente eu faria isso. Mas o que a Bíblia faz? Então, eu vou fazer o que a Bíblia faz. Entende a diferença? Então, essa aqui já é uma fé fundamentada. Já é um pedaço de pau, já que é uma fé que não tem aquele sobe e levanta, já é uma fé já que queima alguma coisa, sabe? Já queima bastante coisa, já dá pra assar, já dá pra cozinhar bastante coisa. De onde surge geralmente essa fé? Essa fé geralmente ela nasce e cresce quando o crente reage na Bíblia, né? Então ela já não nasce mais de uma dor, de uma tentação, de uma provação, de uma necessidade. Ela já nasce, né, e já ela se desenvolve pelo que está na Bíblia. Então uma pessoa tem uma vida com Deus, ela já tem uma vida devocional, e a própria palavra de Deus já vai alimentando aquela fé dela, sabe? Ela não precisa vencer uma situação para aumentar a fé dela. Eu conheço muitas pessoas assim. E gente, quando eu falo muitas pessoas, é triste falar, mas às vezes são muitos cristãos já, de anos, que a fé deles só é baseada: poxa, eu tô fraco, eu vou na pregação. Aí se a pregação, o pastor falou alguma coisa que está se passando na minha vida, aí a minha fé é alimentada. Mas esse cara não tem vida nenhuma com Deus, cara. Esse cara não lê Bíblia, essa pessoa não lê Bíblia. Então assim, a fé da pessoa que está já na fé fundamentadora, essa fé que é fogo de pedaço de pau, ela já, a Bíblia é o suficiente, a palavra de Deus é o suficiente. Óbvio que Deus usa servos, vasos, Deus usa, eu acredito na manifestação do Espírito Santo. Só que essa pessoa, ela já tem a fé dela combatida na Bíblia, sabe? Geralmente, como que é a oração dessa pessoa? Lembra que lá no fogo de palha meu Deus, nunca desviarei. Na oração libertadora era: Senhor, queima minha carne, não deixa que o diabo. Na fundamentadora, ele já fala: Senhor, me dê intimidade. Senhor, revela-me a tua palavra. Estou passando por isso, me revela aquilo que o Senhor quer falar comigo. Deus, me dê mais intimidade, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ter intimidade contigo, não quero te conhecer apenas de ouvir falar, saber que tu existe, mas eu quero ser teu amigo. Quero ouvir a tua voz. Eu quero chegar em lugares onde poucas pessoas chegam na fé. Então a oração da pessoa que já está numa fé fundamentadora é essa. E qual a consequência de não sair dessa fé? Tá? Qual é a consequência? A pessoa já avançou, está no nível de fé já que já é duradouro, já é permanente, já é constante. Só que tem um problema se a pessoa ficar nessa fé também por muito tempo. Se ela não ir de fé em fé, né? Se a gente não avançar nessa chama aí. O que pode acontecer? Ela pode até não se desviar, tá? Mas ela fica frio, fica infrutível. Quantas pessoas você conhece que vai para a igreja, tem uma vida normal, de segunda a sábado, domingo vai para a igreja, tá aí. Pregação, beleza, já ouvi essa pregação várias vezes sobre Davi. Vai falar sobre Jó, conheço já. Louvor, conheço também esse louvor. Louvor é legal. Oração, o cara nem fecha mais o olho na oração. Mas esse cara não se desvia.
Essa pessoa, ela não vai, não peca assim, não adultera, não rouba, não mente, não faz falcatrua aí, mas a pessoa assim é fria, é infrutífera, não ganhou uma alma para Jesus há 10 anos, se é que já ganhou, entendeu? Eu passei anos nessa fase, irmão. Passei anos nessa fase. Na verdade, a minha fé inicial eu passei rápido para a Libertadora. Na Libertadora eu fiquei um período, e na Fundamentadora eu fiquei muitos anos. Eu me converti em 2009. E eu fiquei muitos anos nessa fé fundamentadora, nessa fé de fogo de pau, né? E ela é uma fé egoísta. Então, assim, é uma pessoa que já não prega o evangelho, é uma pessoa que ela vive a vida dela, entendeu? Ela não alcança a vida de ninguém, ela é totalmente egoísta, tá? E o que tende nessa pessoa? Esfriar a fé dela, uma fé fria, se é que ainda existe, né? Mas é uma fé fria. E como que a gente pode avançar nessa fé? Primeiro, a gente precisa estudar sobre missões. O que é missão? Como que eu posso evangelizar? Para você estudar, para você criar dentro de si aquela vontade, sabe, de crescer. Porque quando você vai fazer uma missão, quando você vai fazer missões, pessoal, não é só ir para a África. As pessoas acham que é isso, que é só ir para a África, que é só ir para a Ásia, que é só... Não. Você precisa aprender sobre missões. Porque só o fato de você aprender, você já é alimentado. As pessoas falam muito isso, né? Caramba, você aprende muito quando você ensina. Quando você pratica, quando você ensina. Só ficar lendo ali, você não... Então, assim, para você avançar também, você pode também começar a estudar sobre missões, né? Porque você vai ter que aprender a orar de verdade, para você ensinar as pessoas, você vai ter que, enfim, tudo mais, né? Começa a evangelizar o tempo todo. Você tem que ter uma vida de evangelismo se você quiser sair dessa fase. Porque senão tu vai ser o sabe tudo da Bíblia. Só que você não pratica ela a ponto de você atingir outras vidas, a ponto de gerar frutos. Procure em conferências missionárias, vai fazer bem para você avançar nessa fé, para você começar a atingir outras vidas, você gerar frutos, né? E ler sobre discipulado. Precisa aprender a discipular pessoas. Tem gente que, nesse período, a gente fez alguns vídeos no Instagram, eu botei o nome do grupo de discípulos do Mestre Anabela, né? Eu não sou, que isso? Eu sou discípulo de Jesus, eu não sou discípulo de ninguém. Gente, mas Jesus falou, ide fazer discípulos por toda a terra. Então nós temos que ir e fazer discípulos por toda a terra. As pessoas, assim como nós somos discípulos de Cristo, a gente tem que ir e discipular pessoas para não ser somente igual a nós, mas também ter uma vida semelhante à de Cristo. Então, se você se identificou nessa fé fundamentadora, sobre você está ali na constância, você já não fica caindo, saindo, entrando na igreja, caindo, levantando. Se você é uma pessoa que tem um conhecimento bíblico, mas você não gera fruto, a gente precisa avançar nesse nível de fé para o nosso próximo nível de fé. O próximo e o último nível de fé que eu vou falar aqui agora é a fé frutificadora, que a gente vai chamar de fogo de lenha, tá? O que é fé frutificadora? A gente já passou pela fé inicial, esse crente já passou pelo fogo de palha ali, que tá... agora! Esse cara não caiu, né? Ele conseguiu começar a pensar na sua mudança de comportamento, na sua mudança de vida. Ele já começou a mudar a sua vida, sabe? Começou a ter umas orações mais consistentes, uma vida com Deus mais consistente. Ele já começou a basear a vida dele na fé fundamentadora, que é a fogo de pau, para poder já ter uma convicção, uma constância. O cara já não cai mais, não fica caindo e levantando, o fogo não fica apagando e acendendo, tá? Então ele já começou a ser uma fé frutificadora, tá? O que isso gera? O que a fé frutificadora gera? Ela gera nos outros comportamentos semelhantes, cristãos, né? E almas a partir do seu comportamento. Então, a sua fé, ela começa a gerar nas pessoas aquela admiração a ponto de ela querer ser igual a você, porque você é igual a Cristo. Então, isso que é gerado na fé frutificadora, fogo de lenha. Quais são as características dessa fé, né? Já um fogo, né? Lembra da chama? Já um fogo mais intenso, né? Ele já queima pra caramba. Ele já é um fogo, não é aquele fogo embaixo, mas daquele fogo que, sabe, que já tá queimando. Qualquer coisa que você colocar ali vai assar, vai cozinhar, ele vai ficar por muito tempo ali, sabe? Ele é brilhante, então qualquer pessoa vê, consegue enxergar a fé da pessoa, né? Consegue enxergar aquele fogo.
E ela é tão quente, essa fé é tão quente, essa fé frutificadora, que ela começa a queimar quem está ao redor. Na fé fundamentadora, a pessoa só queima ela. Ela mesma está se queimando ali, ela está queimando no bom sentido, né? Aquele fogo está queimando, não está se apagando, só que a fé frutificadora, ela queima o que está ao redor. Então, se deixar, ela vai alastrar, vai virar fogaréu, vai virar incêndio, vai virar tudo. E como que é essa fé, geralmente? Ela é uma fé constante, ela é uma fé que arrasta, como eu falei, ela traz as pessoas para perto, as pessoas querem ficar perto dela, né? E ela serve de suporte para outros, né? Então, geralmente, a gente, quando está passando por uma tribulação, a gente busca uma pessoa com uma fé frutificadora. É uma fé assim, cara, eu quero estar perto dessa pessoa porque eu quero alcançar esse nível de fé dela. Então, a fé daquela pessoa serve de suporte para a nossa fé, para a gente ir avançando de fé em fé, sabe? Então, isso é muito importante, a gente criar essa fé frutificadora, a gente avançar para chegar nessa fé. Porque quantas vidas a gente pode impactar, quantas vidas a gente pode salvar para o reino, na medida que a gente incendeia tanto, que a gente já começa a alastrar o fogo, e não tem mais, o fogo já começa para o vizinho, aí o fogo já começa no trabalho, já começa a alastrar no trabalho, o fogo já começa a alastrar a cidade, o estado, países. Então é muito importante a gente buscar essa fé frutificadora. E de onde surge geralmente essa fé frutificadora? Ela é uma consequência do servir. Então você já tem tanto tempo já de reino, você já tem uma maturidade de fé, ela tão fortificada, tão constante, com fé, que ela já é uma consequência. Você vai gerar essa fé nas pessoas. Você teve tantas experiências com Deus, já passou por tantos vales, sabe? Você se manteve, tentações, você se manteve, você manuseou a Bíblia, você aprende a Bíblia, você tem a tua vida tão fincada na rocha, que é uma consequência você gerar essa fé frutificadora. E ela é fruto, como eu falei, das horas na presença de Deus. Então você, cara, tem uma vida de busca com Deus, você, cara, o Espírito Santo ele te consome, e é muito fácil você enxergar essa pessoa que tem a fé frutificadora. Essa pessoa a gente vê de longe. Você tá ali no trabalho, chegou o primeiro dia no trabalho, tu começou a ver as pessoas ali, cara, tem uma pessoa que tu, opa, isso aqui tem a fé frutificadora. Não, você é cristão, né? Pô, sou, percebi. Então, assim, a própria experiência, né, dela, né, essa fé ela já surge através disso, da própria vida dela com Deus, sabe? E oração, como que é dessa pessoa? Senhor, eu quero ganhar almas para Jesus, meu Pai. Senhor, me dê filhos espirituais, senão eu morro. Então, geralmente a oração dessa pessoa já não é mais pedindo bênção, né? Ficar, Senhor, me afasta do diabo, meu Deus, sabe? Essa pessoa já é íntima, então ela não precisa mais pedir tanta intimidade, porque ela já é íntima, ela já busca intimidade, ela já é amiga de Deus, ela já ouve a voz de Deus, sabe? Ele conversa com Deus face a face. Então essa pessoa, ela quer frutificar na vida de outras pessoas, sabe? E como que a gente pode avançar desse nível de fé? Evangelizando continuamente, adotando algum método de discipulado e discipulando pessoas, envolvendo-se, né, com o ensino. Então, assim, a pessoa, para você gerar fruto, você precisa pregar o evangelho de alguma forma, né? Então, você precisa estar fazendo evangelismo, você precisa estar ensinando alguém alguma coisa. Você precisa estar, sei lá, vendo um vídeo no YouTube, ensinando para as pessoas algo sobre o reino de Deus. Você pode ser professor da casa dominical, você pode ajudar no berçário da sua igreja ensinando crianças. Você pode começar a mentorar, ser um adulto, começar a mentorar adolescente, a ensinar ela pelo caminho, entendeu? Porque às vezes a gente fala que ensinar, virar um mestre, não, vou ensinar só. Então você vai para um púlpito com 200 pessoas. Não, às vezes é no 1 a 1 que você vai conseguir fazer isso, entendeu? E você se preocupar, né? Procurar um ministério específico. Então você já não é mais aquele crente que fica rodando na igreja, você não faz nada, não gera fruto, não. Você já tem ciência já do seu chamado, né? E você já vai começar a procurar um ministério específico para você exercer o seu chamado. Então vocês conseguem entender, né, a necessidade que nós temos de compreender qual fase do nível de fé que nós temos, para que a gente possa avançar de fé em fé e criar uma chama que arde, que não vai se queimar, que não vai se apagar nunca? Então, nós falamos hoje sobre só 4 tipos de fé: a inicial,
a libertadora, a fundamentadora e a frutificadora. Então é muito importante você compreender. Agora, lembra que eu não falei que no início eu gostaria que você fosse marcando, para você se identificando? Pois bem, é muito importante que agora, nesse momento, você já tenha se identificado. Aonde você está. Porque é daí que a gente vai conseguir te ajudar nessa caminhada com Deus. Para você ir avançando de fé em fé. Sabe? E quando a gente não compreende isso, isso pode gerar muitas coisas ruins na nossa caminhada cristã. Sobretudo, a gente cair e não se levantar mais. O nosso fogo apagar de vez. Então, se você está na fé frutificadora, você precisa saber que a gente pode ir por outro tipo de fé. Você pode, da fundamentadora, você tem que avançar. E se a gente não compreende aonde a gente está, é porque a gente está perdido. A gente está vulnerável, a gente não está debaixo da mão de Deus. Então a gente está vulnerável para tribulações nos engolirem. E aí eu te pergunto, você conseguiu se identificar? Você conseguiu entender qual o tipo de fogo que você está nessa chama, nessa fogueira? Então, se você conseguiu se identificar, eu gostaria que você comentasse aqui nos comentários do vídeo. E lá no grupo, eu vou abrir uma enquete. Eu gostaria que você marcasse na enquete aonde você está. Eu vou colocar assim, ó, fogo de palha, fogo de graveto, fogo de pedaço de pau e fogo de lenha. Eu gostaria que você marcasse lá, porque através daí a gente vai começar a trabalhar de fato para te ajudar a caminhar na fé. Amém? Que Deus seja convosco.